Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta depois de ter uma sumida. Mal comecei o canal, já sumi, mas agora eu vou me organizar, tá? Prometo. Então, gente, estou de volta. Se você não viu meu vídeo anterior, assista. Eu dei uma leve explicação porque eu escolhi Portugal, porque eu estou aqui. Assim você vai entender e não vai ficar nem um pouco perdida, tá? E pra quem não me conhece, meu nome é Laiane. Atualmente eu estou morando aqui em Portugal há quase 5 meses. Ainda esse mês de abril eu faço 5 meses morando aqui em Portugal. Eu moro aqui no Algarve, no sul do país, na cidade de Quarteira. Depois eu falo um pouquinho sobre a cidade, mas hoje, conforme prometido, eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi meu processo para chegar até aqui, porque eu escolhi Portugal, eu falei no vídeo anterior, agora eu vou falar como foi o processo. Fazendo assim um bom resumo, porque se eu for contar aqui por detalhe, o vídeo vai ficar longo e vocês não vão ter paciência para me escutar. E eu quero fazer assim um resumo do resumo mesmo. Bom, gente, o meu processo começou a partir do momento que o meu pai chegou no país, que deu tudo certo para ele, e daí eu comecei o meu processo. Ele veio em janeiro e a minha viagem só deu certo para novembro de 2023. A minha viagem ficou para o dia 18 de 2023, certo? Tudo bem. Daí, tudo mais, me organizei, tentei tirar minha habilitação para vir já habilitada para isso. Por isso que eu demorei também tanto a vir, porque eu fui tirar minha habilitação. Eu tenho um namorado, ele veio comigo, mas antes disso, o combinado foi eu vim na frente, ver como é que iria ser o babado aqui, dependendo de como fosse, ele iria vir também. Só que aí, no meio pro fim, ele decidiu vir também. Só que eu já tinha comprado a minha passagem, né? E aí, ele resolveu comprar a passagem e vir comigo. Nós somos de Fortaleza, Ceará, minha cidade, terra da luz. Somos de Fortaleza e a minha passagem era a seguinte: Fortaleza, Guarulhos, Guarulhos, Lisboa. O voo sairia de madrugada para chegar no comecinho da manhã em Guarulhos e só iria de Guarulhos para Lisboa, só iria ser às 10h40, certo? Quando eu fui ver a passagem com meu namorado, já não tinha mais o mesmo voo de Fortaleza, não tinha. Então, o que é que ele optou? Fazer uma conexão em Recife para que ele pudesse chegar também de manhãzinha em Guarulhos e que a gente pudesse passar o dia junto. Pronto, fechou. Chegou o dia da viagem, despedida da família, chorou que tinha de chorar. Dica: se você vier a país, aproveite o máximo sua família, visite quem você quer visitar, os amigos, e foi o que eu fiz. Eu tentei aproveitar o máximo que eu pude, quem tá assistindo sabe, viu? Viajei, fui visitar parente, com quem deu, né? E foi o que eu fiz. A minha família fez um momento muito especial. Chegou a hora de se despedir. O meu namorado foi na frente, porque ele ia fazer conexão em Recife. E eu fiquei pra ir logo em seguida, o meu voo logo em seguida. Questão de 2 horas depois seria o meu voo, né? Então aí, quando foi na hora do embarque, dar aquele adeus, tchau. Eu não sei como é os outros aeroportos, mas o de Fortaleza, quando você vai embarcar, não tem mais o que ver. A pessoa passou pela porta e ia embora, porque não tem mais nada, né? E foi o que a minha família fez. Então, quando eu fui, que eu entrei no embarque, que eu já vi assim, ó, a Vitória chegou, nada. Tinha uma mulher lá implantada dizendo que o meu voo tinha sido cancelado. Começou aí meu primeiro perrengue. Primeira viagem internacional, primeira viagem de avião já começou assim, sendo cancelada. Eu já tava sozinha, mas aí a minha madrinha tava lá perto e conseguiu voltar e se encontrar comigo para me ajudar. Porque se não fosse elas, eu não tinha conseguido nada. Eu não tive nenhuma estrutura emocional para lidar com aquela situação. Porque eu tive 3 voos cancelados. Meu namorado já tinha ido, já tava aí pelo meio do mundo e eu ainda em Fortaleza. Foi mesmo naquele período do show do Rebelde, que os aeroportos estavam naquela muvuca, foi nesse período aí que eu fui viajar. Então, gente, já começou o meu transtorno, aquela ansiedade, porque o aeroporto lotado, eu dependendo de um voo, isso 4 horas da manhã, então eu ainda teria certo tempo para chegar no aeroporto, porque o meu voo só seria às 10 da noite, né? Mas já tava mudando os planos ali, tudo bem. Então, a mulher mandou fazer de novo, ir para fazer check-in, essas coisas, queria me colocar no voo seguinte. Nessa arrumação, ela colocou em voo seguinte, esse voo seguinte, ó,
Colocava num horário e dizia cancelava. Colocava no outro, vai e cancelava. Gente, olha, eu não tive condições, eu tava ansiosa, chorava, querendo saber se o voo do meu namorado deu tudo certo. E isso já começou no desespero, porque assim, eu pesquisei tudo, mas vou cancelar, eu não tinha pesquisado, porque para todos os efeitos não existia essa opção. Aí tudo bem, né? Ficou e nada. Gente, quando eles vieram colocar no voo, foi para 5 horas da tarde. Mas eles disseram que eu ficasse tranquila, que ia dar tudo certo, que eu ia me encontrar com meu namorado, tava tudo bem, que ainda assim a gente ia pegar o mesmo voo, porque se o voo ia ser 10h40 da noite, como eu ia sair 5 de Fortaleza, eu ia chegar às 20 em São Paulo. Eu acho que eu falo rápido. Tudo bem. Isso pra vocês entenderem, porque isso já serve até de um alerta, sabe? A questão do voo cancelado. Me colocaram no voo de 5 horas da tarde, eu aceitei, não querendo aceitar. Mas nessa arrumação eu não gastei nem com água, sabe por quê? Eu ganhei água, ganhei voucher de alimentação, mas eu fiquei tão mal, porque aquilo ali pra mim não fazia sentido nenhum. Eu ganhava as coisas, comprei umas coisas lá no aeroporto, mas não, a mulher, vamos colocar ela na sala VIP, eu não quero ir até no colo do piloto, minha senhora, não quero sala VIP não. Mas enfim, esse gente é um resumo, quem sabe um dia eu vou contando detalhe, porque foi uma cachorrada naquele aeroporto, vocês não têm noção. E assim, foi na Latam, pela primeira vez. Então falava, viagem internacional tem que ser Latam, porque Latam é a grande experiência. Foi essa experiência que eu tive. Resumo de ópera, eles vieram com uma conversinha fiada pra mim, dizendo que eles tinham que dar prioridade ao meu destino. Então, meu destino não era Guarulhos, que eles tinham que honrar o meu destino, que era Lisboa. E aí eu expliquei toda a situação, que não era assim, papapá. Eu sei que o que é que eles me proporam lá, né? Me colocaram no voo de 11h40 pra ir direto de Fortaleza pra Lisboa. Aí já ficou aquela agonia, porque eu já tava naquela de, se chegasse 11h40 eles cancelassem novamente. O meu namorado ia sair 10h40, 1 hora mais cedo que eu. A gente estaria totalmente separado e, detalhe, eu estava com todos os documentos necessários para entrar no país. Exatamente. Porque fez isso, é burrice. Gente, a gente planejou tudo. Então, por segurança, eu fiquei com nossos documentos. Ele tava só com o passaporte dele. Então, carta convite, porque eu entrei de carta convite. Seguro viagem, tudo tava comigo, porque a gente iria se encontrar. Não tinha essa opção de que a gente não ia ficar junto. Entendeu? Eu sei que hoje em dia, olhando, pode ter sido um vacilo nosso, mas a gente tinha feito um planejamento. Esse planejamento a gente estaria juntos. E aí eu fiquei desesperada. E nessa conversa vai, nessa conversa vem, a gente foi pra fila, deu a hora lá, né? Passei o dia no aeroporto, bem dizer. Na conversa vai, conversa vem, eu acabei soltando pra uma senhora toda a situação que aconteceu, mas eu não contei que tava indo embora, né? Só contei que tinha acontecido referente aos cancelamentos. Ela, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque lá no aeroporto de Lisboa, quando você embarca, quando você chega no aeroporto, você tem que ir pra imigração. Não tem pra onde correr, não tem onde nem escorar o braço, aí pronto. Começou aquele desespero, aquela ansiedade. E o Senhor, o que é que vai ser de mim? Aí o homem foi e me deu um papel mexuruco, dizendo que esse papel eu ia estar resguardada, mostrando lá pro pessoal, dizendo o que aconteceu, que eu estava na espera de outra pessoa. Na teoria dele era muito lindo, porque na prática o papel rei não servia de nada. O papel não tinha nada com nada, só tinha dizendo que meu voo cancelou e eu tava indo de outro voo. Não tinha dizendo nada. O homem era rasgado na minha cara e ia dizer que é aquilo, porque não tinha nada. Então, assim, foi o que aconteceu. Chegou a hora, né, a bendita hora do meu voo. Deu de 11h40, aí no caso eu vim pela TAP, vou direto saindo de Fortaleza pra Lisboa. Meu namorado aceitou, eu contei toda a situação que já aconteceu. Nesse momento estava já um monte de gente lá no aeroporto, lá me ajudando, minha sogra. E aí a gente aceitou continuar a viagem, cada um por si só, né? E eu iria chegar mais cedo do que ele, lá eu dava um jeito. Lá eu disse que eu me virava. E aí, dito e feito, chegou a hora de embarcar, graças a Deus esse deu certo, despedi da minha família novamente, pela 100ª vez. E aí pronto, nesse momento realmente eu já fiquei mais aliviada. Eu falei, Senhor, depois de tudo que eu passei nesse aeroporto, não é possível que na imigração o Senhor não vai dar nenhuma ajudinha, né, meu pai?
Mas aí chegou o momento de entrar no avião, já os primeiros contatos com os portugueses, que eu já fiquei assim, flutuando, eu andar de avião, primeira vez, parecia uma menina reabestada. Mas eu tava muito feliz, assim, finalmente, porque eu já tava quase acreditando que não era pra acontecer, né? De tanta peleja, de tanto voo cancelado e tal, e eu... Ai, meu Deus, nem acredito. Enfim, eu tava tão cansada, gente, eu chorava tanto, que a pessoa quando fica chorando fica destruída, né? Eu já tava com o olho inchado de chorar, eu falei, não, pelo menos eu vou chegar, vou sentar na cadeira e tal. Eu fui do lado da janela, minha irmã, por experiência própria, agora eu posso dizer isso com propriedade, janela, pelo menos do da TAP, é só pela foto. Ou se você for com algum amigo seu do lado e tá com você, se ajeita. Mas se for com um desconhecido, o homem ainda era gringo, não dava pra falar, né? Era inglês, eu não sei falar nada com nada. E o homem olhava pra mim, olhava pra ele. Ele pegou, não sei como foi aquela arte que ele pegou o meu cinto de segurança. Eu não sei como é que ele fez aquilo. Até hoje eu fico estudando e não sei como foi. Aí eu tive ainda que ficar apontando assim pra ele poder ele devolver o meu cinto, né? Ok, vamos seguir viagem. Detalhe, segura mais essa. O meu voo 11h40, o do meu namorado era 12h40, o meu do meu namorado era 10h40. Eu já estava dentro do avião, já era para ele ter embarcado, o voo dele atrasou. E eu, Jesus, pelo amor de Deus, não deixa eu sair daqui sem saber se esse menino pegou não o voo, porque aí eu vou ficar vou ter um infarto dentro do avião. Pelo amor de Deus. Aí eu sei que o avião já tava assim, ó, saindo pra poder decolar. E nada, eu ainda tava com o Wi-Fi do avião, e meu Deus, pelo amor de Jeová. E aí ele falou que deu certo. O voo dele teve esse atraso, e aí... Mas quando eu já tava saindo, ele falou que também o voo dele já tava se preparando pra sair, então ia dar certo. Então, enfim, segui viagem, comidinha muito legal, ia dormir, né? Eu comecei a dar um cochilinho de 20 minutos, eu acho que foi 20, 30 minutos, acordei com o avião assim, ó. E o negócio, senhoras e passageiros seguros, isso aqui, batiu assim, estão passando por uma pequena turbulência. Minha irmã e o avião fazia assim. Eu segurava assim na cadeira, morrendo de medo. O homem roncando do meu lado, brinco. Oh, meu Deus, eu sabia que o Senhor tava me dando um livramento e eu tava assistindo. Perdão, Deus, pelos meus pecados, mas... Brasileiro fala demais, né? Teve várias turbulências, gente. Eu fiquei, não dormi nada, só dei esse pequeno cochilo nervoso. Passei seja que só a peste, porque tinha um botão lá que eu pensava que era pra chamar aeromoça. Eu cutuquei aquele botão a noite todinha, não veio ninguém. Eu morrendo de sede, não tinha como fazer nada. O homem do balcão do meu lado aqui, ia subir por cima, não dava. Então, enfim. Mas eu tirei uma boa foto na janela. Aí... Chegamos, né, no aeroporto, o brasileiro fala demais, eu conversei com um casal, disse que foram um voo super tranquilo e eu... Tranquilo pra quem, né? Porque eu... Enfim, aí, aquela história, onde é que eu ia ficar agora era eu e Deus, o Senhor me ajuda, pelo amor de Jeová. E aí, eu desci numa parte lá do embarque, fiz uma hora pra sair no avião, uma hora mesmo, porque eu queria ganhar tempo. E quando eu fui pra parte lá que era para ser para imigração, de fato, existe várias partes que eu vi, são várias entradas. E eu vi que eu fui abençoada numa, porque eu fui numa área bem grande, de um galpão, lá tipo um galpão, que tinha cadeira, que tinha o banheiro, que tinha máquina para pegar água, açúcar. Eu vi com o cartão da UAS, não consegui pegar nada com nada. Passava diversas vezes a gente por mim, né, lá e cá, e ninguém me cutucou. Então, fiquei lá invisível, quietinha na minha. Mas consegui ir no banheiro, tratar a minha dignidade, que tinha ficado em Fortaleza, porque a cara tava destruída. E aí, eu fiquei esperando, entrei logo em contato com a agência que tava dando suporte pra gente. E a menina já tinha verificado, isso era 11 horas, em Lisboa já, né, 11 horas. E o voo dele, ele só ia chegar 1h da tarde. Então, eu ia ficar lá 2 horas de cadeira, mas eu tava ali, de boa, esperando, ansiedade a mil, esperando. E aí, eu sou esperta, porque quando eu vi que deu o horário dele chegar, eu já fiquei de butuca em todas as entradas, né? Porque lá tudo é vidro, tudo é vidro. Então, de longe, quando eu dei o horário, de longe eu vi o meu namorado vindo, né? Então, eu já corri, meti o pé na carreira atrás dele, parecia cena de filme, 2 encontros. Eu falei, nossa, que romântico, né? A pessoa vai pensar que a gente tá se encontrando mesmo. E aí, ele já chegou assim, o reencontro do casal.
Aí ele, ai, vamos pra imigração. Aí a gente já está na imigração. Se alguém tivesse filmado eu me barrado, eu podia ser até preso, que eu saí correndo lá no meio daquele negócio que eles colocam lá pra seguir filinha. Mas aí a gente foi pra imigração. Tava 0 pessoas, gente. Tinha um pingo de gente. Acho que tinha umas 15, 20 pessoas, te juro. Te juro, eu já vi gente falar que passar de 1 hora e 40 na imigração, na fila. Mas a gente não passou nem 10, foi super rápido. Aí naquele momento meu coração já ficou na mão. E aí meu namorado, pega a pasta. Eu disse assim, não, não vou pegar, vou esperar ele pedir. Ele, não, pega. Aí nisso a gente foi chamado, eu já fiz um movimento que ia tirar realmente a nossa pasta da bolsa. E aí o senhor, eu já assisti muitos vídeos, gente, e eu acho muito interessante você assistir vídeo pra você ter noção. Cada um vai ter sua experiência, cada um vai ter o seu processo, mas eu acho que é bom a gente ter noção. E essa tarefa de casa eu fiz. E aí, quando eu fui chegando perto do agente, eu já cheguei assim, ai, boa tarde. Aí eu me lembrei, eu fiquei assim na dúvida, né? Na hora a cabeça bugou, eu parei assim, aí ele, não, boa tarde. Mas aí ele falou assim, você já almoçou? Aí eu disse, não. Ele, então é boa tarde pra mim, bom dia pra você. Mas ele não foi ignorante, foi assim, bem legal. Eu já meio que quebrou aquela coisa de que ele ia ser um robô. Tem um povo que parece que é um robô, né? Mas enfim, eu ainda fiquei com aquele medo, porque era um momento da temida imigração. E aí o cara muito legal, mas ele me pediu tudo. Ele chegou já, passaporte e tal, pra onde vocês estão indo? Aí eu, Évora. Aí ele vai ficar onde? Eu disse assim, eu tô com a carta convite. Aí ele tá com ela aí? Eu sim. Aí depois eu quero ver. Eu tenho a minha e a do Rodrigo tinha a dele. Então a gente entregou as 2 cartas convite. Aí ele olhou assim, olhou, ele falou assim, ah, quem é essa pessoa? Eu disse, no caso é um parente do meu pai. Aí ele disse assim, ah, tá certo. Você conhece ela? Ele? Aí eu disse assim, conheço mais ou menos. Que eu não sei onde é que eu tava com a minha cabeça quando eu disse isso. Mas eu disse conheço mais ou menos no sentido de que eu não conhecia a pessoa, porque eu conhecia o que seria necessário ali pra eu falar com ele. Mas eu não tinha, assim, um grau de intimidade que se ele não fizesse história da minha vida do homem, eu não ia saber. Aí ele falou assim, não, mas aqui quando alguém me perguntava, você diz que conhece, viu? Se for, conhece fulano? Conheço, conheço. O próprio agente disse isso pra mim, aí eu, cara de bolacha pra ele. Aí ele foi isso assim, volta quando? A gente disse. Aí ele, tá com as passagens? Estamos, mostrei. Aí ele olhou a passagem, com a passagem na mão, ele olhando e falou assim, volta que data? Aí eu disse. Aí ele, ah, tá certo. Aí ficou mexendo lá no computador, que eu não sei o que ele mexia tanto. Aí a gente perguntou de onde nós éramos, né? Ele, vocês vêm de onde? Aí eu, Fortaleza. Ele, ah, Fortaleza, eu conheço Fortaleza. Aí eu, você conhece Fortaleza? Ele, sim, Praia do Futuro, Canoa Quebrada, Mercado Central. Ele falou, aí eu, nem eu conheço tanto. Nem eu conheço Canoa Quebrada, o homem de Portugal já conhece. Aí ele, ah, terra quente, né? Eu, muito quente e tal. Ele foi e falou assim, tem dinheiro aí? Tem. Trouxe quanto? Aí eu disse, olha, na conta a gente tem isso e aqui a gente tem tanto. Aí ele, ah, tá certo. Vai comprar, Évora? A gente disse, vamos de outro carro. Aí ele falou, aí depois ele, vai ficar quantos dias? Aí a gente disse de novo. Então, assim, ele pediu tudo, ele olhou tudo. A única coisa que ele não olhou foi o nosso seguro viagem, mas se ele pedisse, a gente tinha. Então, gente, você tem que ter o mínimo para entrar no país, porque tudo que seria necessário para entrar, a gente mostrou para ele. Ele perguntou. E assim, carta convite, ela te inibe, digamos assim, de certas perguntas, porque a ideia é que tem alguma pessoa que vai ficar responsável por você. Mas nesse caso ele ainda perguntou quanto a gente tinha dinheiro, ele perguntou até o que a gente queria conhecer, viu? Aí eu falei logo, restaurante, Castelo de Ossos, né, que é o que eu lembrei de Évora. Ele, Évora tem comida muito boa e tal, essas coisas, entendeu? E aí ele perguntou como é que a gente iria para Évora. Aí eu disse qual estação nós iríamos, como iríamos para a estação. Até ele deu uma dica. Ele falou assim: vai como? Eu de autocarro. Ele, de autocarro, mas vai como para a estação? Eu, de táxi. Aí ele disse assim: não, por que você não vai de autocarro também? Paga €1 e pouco e é bem perto. Porque se você for de táxi, o taxista gosta de se aproveitar dos turistas. Ele gostou, aí ficou falando, mas ele foi muito legal, mas ele era um pouco sério e fez todas as perguntas necessárias pra gente entrar. Então ele carimbou assim
Aí fechou o passaporte, aí olhava assim no computador, aí pegou outro e carimbou e eu... Aí o Rodrigo, vamos sair, vamos, já deu certo. Não, só é vitória quando a gente sai do aeroporto, porque tudo podia acontecer, e de fato, porque esse tempo todinho eu não tinha pegado as minhas malas, porque eu despachei 2 malas, né? Porque a de 10 quilos ia ficar comigo, porque era a mais protegida. Mas na hora daquela muvuca no aeroporto em Fortaleza, que a mulher disse assim, pode despachar 2 malas, despacha tudo, porque dentro é trabalho. E aí eu lá me lembrei, oh, Jesus, 2 horas as malas lá, no canto lá, quando eu fui buscar, tava as 2 lá parecendo um negócio assim criminoso. Eu só peguei e vim embora. Quando a gente tava indo pra saída, a alfândega parou a gente, perguntou de onde nós estávamos vindo. Eu disse Brasil, porque também não interessa de onde era. Aí ele falou assim, entra aqui. A gente entrou e a mulher foi verificar, pediu pra ele, perguntou de novo onde a gente era, o Brasil. Aí colocou as luvas e foi verificar as malas. Gente, não tinha nada na minha mala, porque a gente não trouxe quase nada, nada. Só era roupa mesmo pra dizer que não ia chegar pelada aqui. Mas trouxe quase nada. E principalmente nada que viesse entregar que a gente iria ficar, né? Às vezes eu fico, ainda hoje eu sinto uma falta de uma coisa ou outra, que eu digo, dava pra ter trago, mas pelo menos eu não tive problema em relação a isso, porque quando ela olhou não tinha nada, só tinha 1 quilo de feijão, coisa assim. Se ela falasse pra que esse feijão, mulher, tô dando um presente, tipo, 1 quilo de feijão. E aí, pronto, nada, não tinha nada. Então quando ela olhou assim, viu que realmente só tinha roupa, coisas bem básicas. Aí ela, não, liberado. Aí fechou. Aí eu falei assim, é porque é brasileiro, não sei. 2, é porque uma mala que ficou 2 malas paradas 2 horas num canto, minha irmã. E outra é porque é o trabalho deles. Então, eu não me incomodou, vi que era um procedimento normal. E saindo do aeroporto, fomos pegar um táxi. Não respeitamos a dica que o agente deu, pegamos um táxi, porque o meu pai tinha falado que dava 7 euros. Então a gente, 7 euros, vamos logo, estamos cansados, morrendo de sede, morrendo de fome, cansado, descabelado, vamos de táxi para ter mais um conforto. Aí o taxista, sacana, caiu no golpe do taxista, que deu 28 euros do aeroporto para a estação. Quando eu vi minha irmã no GPS, parecia ser tão perto, até uma hora dessa não chegou na estação. E ele nem ligou o taxímetro, viu? Ele só disse assim na hora, 28,30, mas pode ser só os 28, ignorou 30 cêntimos. Não vai ter jogado na cara dele 30 cêntimos. Aí pagamos. Quando a gente chegou já na rodoviária, já tinha um ônibus, então a gente não esperou muito também. Compramos só alguma coisa para comer, água, porque senão a gente ia desmaiar no caminho. E esse foi o processo, né, de voo, da imigração. E pegamos com destino à Quarteira, né, onde eu estou agora. Foi de Lisboa para cá, para Quarteira, onde eu estou, é dentro de uma faixa de 3 horas de viagem. E da Sete Rios, a estação Sete Rios para cá, que a gente pegou, só de passagem já foi 20 euros cada. Então foi 40 aí só de passagem, mais 28 do taxista. Então já fica uma dica aí para quem for vir para essa região, tem noção de valores, mas não pega táxi não, viu? Pega o autocarro que é melhor. Dica. Aí, gente, então, gente, o vídeo de hoje parece assim, eu sou um pouco acelerada, eu vou aprender a falar um pouco mais devagar aqui pra vocês. Mas, no geral, esse foi o processo. Qual é a minha dica? Essa foi a minha experiência, mas qual é a minha dica? Pesquisa, né, o que acontece se o voo foi cancelado, né? Faça de tudo para não se separar da pessoa que vai vir com você, mas caso separe, dê o documento dela. A todo momento as pessoas aconselharam a gente passar pela imigração, cada um separado, mas não, eu nunca optei por essa opção, porque se fosse para dar errado, era errado para os dois, não tinha esse negócio de um entra e outro fica. Então, aconteceu isso tudo por causa, a gente se separou, né, por conta do processo lá dos meus voos cancelados. Faça a tarefa de casa, eu super aconselho a assistir vídeo, porque é pra você ter noção, como eu disse, cada um tem seu processo, mas eu acho muito interessante você ter noção do que acontece, de como é, né?
faça a tarefinha de casa, estude o máximo possível, porque, detalhe, né, eu disse pra gente que eu ia pra Évora, mas eu não fui pra Évora, até agora eu não fui conhecer Évora, eu vim direto pra Quarteira, eu vim pra outro destino. Então, se na hora eu falasse, pra onde você tá indo, Quarteira, e o endereço na carta convite é outro, não faz sentido. Então, você tem que prestar atenção em tudo que você vai falar, entendeu? Porque isso pode comprometer. Eu tive esse pequeno vacilo, né? Mas não nos prejudicou. Porém, se fosse outro agente, a gente também foi muito abençoado na nossa imigração. Ele fez o trabalho dele, fez várias perguntas. Eu fiquei nervosa, demorou um pouco, mas foi muito tranquilo, graças a Deus. Porque eu tava muito receosa, porque também, segundo alguns vídeos que eu tava assistindo, o aeroporto de Lisboa, né, tava cada vez mais complicada a migração, tava cada vez mais puxado. Eu vi as pessoas que ficavam lá, que foram barradas, né, não sei por qual razão, mas eu vi lá as pessoas recebendo almoço, né, porque eles dão. Então, assim, meu Deus, de forma alguma queria passar por aquilo. E no geral a gente tinha tudo, como eu falei. Então esse foi o nosso processo. Se você está desejando sair do país, se você assistiu esse vídeo é porque você gosta de acompanhar a vida das pessoas que moram fora, ou porque você tem interesse de vir pra cá. E o que é que eu digo? Estude sobre o país, se você quer realmente vir. Não sei qual é o seu sonho, mas Deus abençoe que dê tudo certo. Eu sou uma prova viva de que eu era aquelas pessoas que assistiam o vídeo assim, ó, como sair do país com nomes sujos, sem cartão, sem dinheiro, sem nada. Essa era eu e hoje eu estou aqui. Então, eu desejo que dê tudo certo pra você também. E se você gostou desse vídeo, curte, família, saudade. A ideia também é poder compartilhar mais ainda com a minha família, ele poder nos acompanhar aqui. E no geral é isso, eu espero que vocês se inscrevam no canal, porque eu tenho muitas ideias pra cá. Realmente o YouTube vai ser o meu alvo, eu vou compartilhar muitas coisas por aqui. Mas aí eu achei bem interessante colocar um pouco dessa introdução, porque eu escolhi o país, como foi o processo, porque isso já vai ajudar muita gente, né? Embora existam vários vídeos aí das pessoas ensinando, mas eu acredito que o nunca é demais, ou o muito nunca é demais. Alguma coisa assim não é demais. Não faz mal não, mais um. Então, gente, obrigada se você me acompanhou. Um beijo e até a próxima.